Eu sou o Ricardo Ferreira Eu sou Valéria Galdês. e esse é o Bate-Papo nos Segredos da Mente, o nosso encontro semanal. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estar com você. Bem, o tema que a gente quer tratar hoje é justamente de como o brasileiro está se sentindo agora, neste momento atual. É uma situação assim que requer postura, requer tomada de decisão, requer dar uma direção na sua vida. Todos nós estamos precisando tomar decisões em que antes nós não estávamos muito atentos a isso, acostumados. E aí o que vem à tona é um comportamento do brasileiro que lembra muito ao órfão, né? Uma criança órfã, um menino, vou dar um exemplo figurativo aqui, um menino criado pela mãe. Ele não conhece o pai. O pai é o herói, né? Que escuta histórias, tal, que está no mundo, está não sei aonde, tal, e um dia vai aparecer para salvar esse cidadão brasileiro. Então, o comportamento da maioria da população, né? Não vamos aqui, não é 100%, é óbvio, né? Mas da maioria absoluta está sempre esperando um salvador de fora. Quem é que vai salvar? Quem é que vai resolver a sua vida? Quem é que vai solucionar os seus problemas? E aí, eu posso fazer o que eu quiser, que depois vem alguém e me salva, resolve minhas coisas, né? Então, esse é o comportamento adolescente beira a infantilidade. Então, nessa situação, nós brasileiros ficamos muito suscetíveis a ser enganados, né? Nós podemos ser enganados a qualquer momento. A qualquer momento aparece um que é o salvador. Ah, esse cara, esse é o bom. Daqui a pouco aparece outro. Não, agora o bom é esse outro. Depois o bom é aquele outro. E está o tempo todo caçando um alguém que seja o cara da vez, a bola da vez, o que vai resolver tudo, né? Será que isso existe, esse tal de Salvador? Será que esse comportamento brasileiro vai levar algum benefício para o povo? Vamos ver. O que caminho nós devemos tomar? O que nós precisamos aprender? Essa é uma primeira abordagem. O que você vê disso aqui, Valéria? Eu acho assim, a gente tem que ver que sempre existe, na maior parte das vezes, o intermediário, né? Você tem um intermediário entre você e algo. Então, esse salvador que você está dizendo, seria esse intermediário entre você e aquilo que você quer, ou seja, se salvar de alguma coisa, ser salvo de alguma coisa. Então, você precisa de um intermediário. Então, não é você que vai se salvar, não é você que vai mudar a sua postura através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos e através dos seus atos, que você vai procurar melhorar, ter uma mudança e atingir aquilo que você quer. Sempre tem que ter esse intermediário. E quando a crise está muito feia, eu preciso desse salvador. Eu concordo com você, Ricardo. Então, agora, essa busca desse Salvador, eu te pergunto, Valéria, a gente tem como se libertar disso? Ou é uma praga que não tem como, vai ser assim eternamente? Será que não tem como a gente sair desse ciclo vicioso, dessa repetição contínua? Porque se a gente olhar a história do próprio país, mesmo a nossa estabilidade de governança é muito pequena, exceto na época do Império, que teve uma estabilidade. Fora disso, é uma confusão atrás da outra, né? Toda vez que chega alguém à presidência, os outros que estão em volta são contra aquele que está na presidência. Não tem uma unidade. Eu não estou aqui sendo antidemocrático, não. A gente tem todo o direito de discordar, de divergir, de opinar de forma contrária. Faz parte, é assim mesmo. Agora, ter um pensamento diferente não quer dizer ser contra o meu país. Né? Então, a gente precisa ter uma noção, assim, uma percepção de que seja lá quem for que é o eleito, ele é o eleito, e ponto, até acabar o mandato dele. Por exemplo, eu já morei bastante tempo em condomínio, né, em prédio, tal. E tem o síndico, todo prédio tem seu síndico. Nem sempre o síndico que estava exercendo era da minha preferência, mas em nenhum momento eu quis que ele fizesse as contas do nosso condomínio dar errado para subir, para eu ter que pagar mais. Então, tomara que ele faça direitinho, né? Se possível, para baixar nossas despesas. O que pode ser feito da melhor maneira possível. Então, assim, um condomínio é uma miniatura
de um regime democrático, né? Porque tem lá o executivo, que é o síndico, e tem os conselhos, conselho fiscal, conselho deliberativo, que vão verificando se o que ele está fazendo está correto ou não, e o que ele vai fazer é o que foi votado na eleição dos condôminos, tá? Então, se você levar isso para uma cidade, é uma ampliação disso, um estado, um país, é tudo ampliação desse modelo. No entanto, o que eu vejo, mesmo no condomínio, as pessoas reclamar do síndico, né? Ah, porque esse síndico isso, síndico aquilo e tal, né? Como se ele fosse o pai de todo mundo, né? Não é o pai, ele é o síndico. Como se fosse o salvador do condomínio, né? E não existe o salvador do condomínio. Somos todos humanos, cada um tem uma natureza, um pouco mais, um pouco para cá, um pouco para lá, mas somos todos humanos. Não tem essa superioridade que a gente busca. Você percebe isso, Valéria? Sim, essa transferência, né, que eu acho um pouco perigosa, é a transferência de poder. Qual poder? Do teu poder. Quando você entrega o teu poder na mão do outro, você não pode reclamar depois que ele fez isso ou fez aquilo. Você deu esse poder para ele fazer, né? Você pode até, vamos dizer assim, num sentido mais político, ter que votar, então você dá um poder de voto, mas no teu dia a dia, você dando poder para o outro, você tem que ter o seu poder também junto com você. Porque senão você, qualquer jogada do barco, ele vai para lá e para cá, você fica à deriva. Se você não tiver o leme na sua mão, se você não estiver com o seu poder, o barco vai navegar para onde a onda, o mar levar. Então, às vezes, a gente quer ir para um rumo certo, quer que alguma coisa aconteça daquela maneira, mas a gente deixa o barco, é que nem aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. É você assumir o seu poder, você assumir o comando da sua vida. E assim, se você precisar de ajuda, é uma necessidade, a gente não é uma ilha, mas não entregar todos os teus sonhos, todas as tuas ideias, todos os seus planos e projetos na mão do outro, porque o outro é o outro e você é você. Não é isso, Ricardo? Isso me traz a seguinte reflexão. Quando você vota em alguém, seja no síndico do condomínio ou no prefeito, ou o que quer que seja, você exerceu o seu poder de outorgar aquela pessoa durante o período do mandato, condomínio que eu participei, eram 2 anos do mandato. Durante 2 anos, aquela pessoa tem autoridade sobre aquela região, aquele lugar lá, o condomínio. Tá? Então, eu exerço meu poder no momento que eu transfiro para ele essa autoridade para uma finalidade específica, que é cuidar do condomínio. Fora disso, ele não tem autoridade nenhuma sobre a minha pessoa. Agora, essa coisa de se sentir meio que vira-lata aí do brasileiro, meio órfão, esse complexo de vira-lata, que sempre quer que alguém resolva a vida dele, me parece que isso é um jeito de encobrir a sua responsabilidade. Então, assim, se é o outro que vai me salvar, eu não tenho que eu me melhorar. Eu posso ser o mesmo banana e que se dane, ó. Depois vem o outro aí e me salve, né? Eu não preciso procurar melhorar nada. Hipoteticamente, eu trabalho num lugar qualquer. Aí tem uma pessoa lá que foi promovida e eu não fui promovido. É muito mais fácil eu falar assim, não, foi promovido porque aquele cara gosta dela, o Salvador é o chefe lá que promoveu ela. Ele não vai com a minha cara mesmo, por isso que ele não me promoveu. Esse é um jeito muito fácil de levar a vida, né? Sempre pôr a culpa no outro, sempre pôr a responsabilidade no outro, né? Sempre é o outro que não fez, eu fiz, né? E sendo que, na verdade, a pergunta adequada para a autorresponsabilidade é o que é necessário fazer para ser promovido. O que eu preciso entregar de resultado para conseguir uma promoção. E aí eu vejo, ó, legal, dá para eu fazer isso? Tá, então também vou conseguir ser promovido. Se a gente sair da ideia da promoção e for para a ideia da loja, do comércio, por exemplo,
tem uma loja aqui que está crescendo e a outra não está crescendo. Aí a outra que não está crescendo, olha para aquela que cresce e fala, não, deve estar roubando, deve estar traficando droga, deve estar fazendo alguma coisa errada e tal. Sendo que talvez não, talvez ele esteja atendendo os clientes de uma forma diferente que encanta o cliente volta a comprar lá, né? Então, será que não é melhor, né? Você perguntar o que aquele cara está fazendo que traz o resultado, que eu também possa fazer e também ter mais resultado. Agora, sim, se a maioria da população não faz essa pergunta, é devido à TPM. TPM, que foi diagnosticado pelo doutor Dirceu Moreira, né? Que é o transtorno da preguiça mental. Então, assim, por quê? Para eu perguntar, eu vou ter que pensar, né? E é muito mais cômodo ficar na preguiça mental, não pensar nada. Eu já queria a resposta pronta, né? Deixa eu ligar a TV aqui e ver o que é para fazer. Ah, olha, para comprar margarina. Eu vou lá e compro margarina. Pô, simples assim. Eu tenho que pensar se é ou não para eu consumir isso, se é ou não para eu usar esse alimento, se é ou não para eu fazer qualquer coisa. É só eu ligar aí qualquer coisa que me diz o que eu tenho que fazer. Então, você percebe que é uma subutilização da mente e é transferir a responsabilidade para o outro. Por que você está usando essa roupa? Ah, porque está na moda. E está na moda? Então, você está se subjulgando a um conceito estético de outro, que não é o seu. Porque se você fala, meu, estou usando essa roupa porque achei linda. Bora, fechou, vai lá. Entendeu? Agora, não, eu estou usando porque está na moda, eu não tenho nem opinião própria, dizer se eu gostei, se eu não gostei, se é legal, se não é, se é feio, se é bonito. Eu estou usando porque está na moda, ou seja, a moda. Então, me mandaram fazer isso e eu obedeço. Que coisinha tosca, né? Que coisinha pobre. Mas é a pobreza mental, a pobreza de atitude. Está faltando atitude. E essa falta de atitude é natural em razão da preguiça. Porque se eu tomar atitude, eu tenho que ter responsabilidade. E se eu ficar preguiçando aqui, esperando o Salvador, a responsabilidade não é minha, é do outro. E eu fico esperando. Né? E aí vem todas as situações que me colocam numa posição de vítima, entre aspas, né? Vitimista. Por que você não faz isso? Ah, porque eu não posso. Por que você não pode? Ah, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do patrão, por causa do governo. E aí tem uma infinidade de explicações aí, né? Por causa do meu pai, da minha mãe, e aí cada um arruma. Sempre tem um jeito de justificar. Tá? E aí, se você olhar para isso, não é só o brasileiro, hein? O ser humano planetário, que de uma forma geral, utiliza o racional muito mais para justificar o que ele não fez do que para encontrar novas formas de fazer. Né? Não, não foi por causa disso, por causa daquilo, por causa da Bolsa de Valores, as ações, o preço do dólar. Não? E assim tem. Como é que você vê, Valéria? Essa coisa de ter alguém, né, sempre para resolver os nossos problemas, fica fácil, porque é como você falou. E a minha responsabilidade nisso? Se eu tenho um intermediário, se eu tenho lá um padre, um pastor, ou seja qual for que seja a situação, eu vou lá, por exemplo, nesse sentido, eu vou lá, eu pequei, tenho lá meu pecado, então eu vou lá, eu pago meu dízimo, e tá tudo bem, porque eu sou perdoado, ou eu rezo lá 50 Ave Marias, 100 Pai Nossos, então eu já paguei, entre aspas. Então eu estou livre para cometer aquilo de novo. Eu não gerei uma responsabilidade de entender o que eu fiz, quais as consequências e realmente mudar de atitude. Eu estou realmente livre daquilo, eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque alguém foi lá e me perdoou, ou alguém foi lá e me salvou. Eu vou pedir que venha um Messias, eu vou pedir que venha alguém que interceda por mim e aí fica tudo bem. Então, eu não mudei, eu não tive esse ato, essa vontade de buscar mais informações, mais conhecimento, entender, que nem você citou, né? O que a outra loja está fazendo de melhor,
Porque essa outra loja está indo bem, tá? Então ela está sinalizando para você que existe a possibilidade de alguém prosperar, que existem coisas boas e que você também pode alcançar isso para você, mas não ficando na sua zona de conforto. Alguma coisa você vai ter que reinventar, você vai ter que mudar, você vai ter que fazer de diferente para atingir isso. Mas aquela pessoa ou aquele estabelecimento que está dando certo, ele te sinaliza que você também pode chegar lá, mas perante o seu próprio esforço, não esperando que alguém faça por você. Essa questão de sair da responsabilidade, que é confortável, né? Porque a gente bota todas as coisas nas costas dos outros, né? Então, se você olhar para isso, você falou até de prosperar, né? Tem muita gente que eu estou escutando que está falando assim, não, porque eu estou recebendo um dinheiro do governo. Aí a gente escuta falar em verba pública. Gente, não existe dinheiro do governo. Não existe verba pública. Isso não existe. Aquele dinheiro que está vindo aí para ajudar quem está sem condição de trabalho nesse momento, o dinheiro é seu mesmo. Quando você compra aí uma água mineral, você pagou imposto. Você paga a sua conta de luz, você pagou imposto. Quando você paga a sua conta d'água, você pagou imposto. Você paga o IPTU da sua casa, você pagou imposto. Se você comprar um pãozinho, você pagou imposto. Então, de tudo que movimenta na economia, arrecada impostos, arrecada tributo. Então, esse dinheiro, ele é do cidadão, ele foi pago por você mesmo, por mim, por todo mundo, né? Então, não existe um dinheiro do outro, esse dinheiro é nosso. E é óbvio, né, que a gente quer mais é que seja distribuído adequadamente para gerar um benefício. Vamos considerar isso como um seguro, né? Seguro social, né? Um seguro saúde, um seguro que você precisou, ele existiu ali. Ótimo, maravilha que existe. É assim que tem que ser. Só que não é para você ficar se escorando nisso por muito tempo. É só uma coisa temporária, né? Então, precisa pensar qual é o próximo passo. E existe muita gente que olha para o Estado de uma forma assistencialista, né? Isso não é só no Brasil, não, tá? Isso é mundial. Que o Estado tem que amparar os coitadinhos e tal. Gente, não tem que existir coitadinho, né? Você fala, mas então não vai dar comida para os mendigos? Fala, presta atenção. Vamos pegar aqui, ó, ensinamento bíblico de 2000 anos atrás, que provavelmente seja mais antigo do que 2000 anos. Mas, falado assim, ensine a pescar, não dê o peixe. Então, seja qual for o cidadão, de qual país seja, de qualquer lugar que seja, nós precisamos levar o conhecimento, porque o conhecimento liberta. A pessoa que conhece como é que faz as coisas, ela se liberta. Estou falando com vocês aqui, eu estou lembrando de uma cena, de uma reportagem que eu vi, que é um indígena brasileiro, pega uma folha de uma árvore lá e trança e tal, e trança a outra ponta e tal, ele fez uma rede. Daqui a pouco ele está deitado na rede. Poxa, ele consegue fazer isso porque ele tem o conhecimento de como é que faz. Eu, se estivesse lá naquele lugar, cara, eu não ia ter onde dormir. Eu dormia no chão, porque eu não... E olhe lá, né? Não ia ter como sobreviver. E ele que tem o conhecimento, ele consegue fazer o que é necessário naquele ambiente. Então, quando nós estamos falando de conhecimento, muita gente pensa conhecimento em coisa de tecnologia, de foguete, de nave espacial, de universidade. Eu não estou falando disso. Estou falando conhecimento, ele está em toda parte. Até o analfabeto também tem conhecimento, o indígena tem conhecimento, o africano lá na savana tem conhecimento, todo mundo tem conhecimento. Talvez, se existe pobreza, é que está faltando o conhecimento adequado para aquela região que a pessoa está. Porque se ele tiver aquele conhecimento adequado para a região, ele consegue não só construir, dormir, sobreviver, fazer tudo que for necessário. Então, entendo que o que liberta as pessoas não é distribuição financeira. Vai dar um vale-merreca para o cara lá para ele viver. Não é isso. Mas é o conhecimento para que ele consiga ter o seu próprio meio de vida. Eu já assisti vídeos, inclusive, que mostravam um aborígene australiano construindo uma casa
de uma forma super rápida, é impressionante a velocidade que os caras constroem uma casa. Com barro e madeira, um pau a pique o negócio. E fica muito bom, cara. Fica um negócio, uma habitação que chega a durar 30 anos. As nossas casas de tijolo duram mais ou menos isso, 30, 40 anos, depois começa a dar pepino para tudo que é lado, né? Então, assim, o conhecimento é o que vai libertar. E quando nós estamos vendo esses discursos assistencialistas, né? Não, porque o governo tem que te dar isso, dar aquilo, volta para esse inconsciente coletivo que o brasileiro é vítima disso. Ele é carente de pai, né? Então, ele não conhece o pai. E ele quer um pai, ele quer um salvador, um cara que resolva as coisas para ele. Você fala que o pai dele mandou uma mesada para ele, ele fala, está todo contente. E é uma roubada, porque ele precisa conseguir que a nação lhe dê meio de crescer. E isso não quer dizer dinheiro, quer dizer instrução adequada. Aí nós temos um monte de faculdade aí paga, né? Que foi paga, o pessoal fez o financiamento aí do governo federal, né? Para o Uni, sei lá como é que chama os programas lá, para o aluno estudar. Aí vem aquela situação, mas os alunos não estão pagando o financiamento. Eu pergunto para você, por que será que o cara não está pagando o empréstimo da faculdade dele? Porque ele é malvado? Ou porque o fato dele ter estudado não contribuiu, estudar entre aspas, né? Tirar o diploma lá naquela faculdade, não contribuiu para aumentar a renda dele o suficiente para ele pagar a prestação. Porque se ele tivesse aumentado a renda, tivesse numa boa, por que ele não ia pagar a prestação? Entende? Qual é o sentido? Não, deixa o nome ir para o SCPC, para o Serasa. Para quê? Para quê? Percebe? Aí tem dois lados, né? Tem um lado de que o ensino foi muito ruim mesmo, muito precário, muito descolado, assim, muito distante do que é necessário saber para ser um bom profissional. E tem o outro lado que parece que aquele dinheiro é do paizão dele, né? É do Salvador, é do governo, tá? Eu peguei um empréstimo do governo, então não preciso pagar. Tá? Dinheiro do meu pai mesmo, não preciso devolver. Mais ou menos assim. Né? E aí o pior disso tudo é que reforça no ser humano brasileiro essa condição de dependência, né? Está sempre subserviente, sempre dependente do outro, sem assumir a sua autonomia. E aí eu faço a pergunta aqui, né? Essa ideia de buscar um paizão é querer ser tutelado. Nós temos uma situação de se sentir abandonado e aí o indivíduo quer ser tutelado, que é alguém que salve, que tome conta, um super pai. Mas será que não está na hora do brasileiro superar essa questão de querer ser tutelado, de querer ter um paizão que acolhe, que resolve a vida para ele? E sim, se tornar autossuficiente? Perceber que você não é uma criança abandonada, você é um adulto, você é capaz de tomar decisões, você é capaz de escolher o seu caminho e arcar com as consequências da sua escolha. Ser você mesmo o herói da sua vida e não ficar esperando heróis de fora, heróis de conto de fada, heróis imaginários. Você assumir o protagonismo da sua própria história, você ser o seu personagem principal. Será que não está nessa hora já? O que você vai decidir fazer da sua vida? Continuar sendo um menino mimado, abandonado, ou vai assumir que você é o herói da sua história, que você é adulto, que você é capaz de encontrar soluções para a sua vida? O que você vai fazer? Então, falando dessa dependência que você está comentando, né? Nós dependemos uns dos outros, né? Eu já citei que nós não somos uma ilha, mas será que esse excesso de dependência não nos escraviza? O quanto a gente está se deixando escravizar pelo mínimo e se contentando com o pouco? Porque pelo menos tudo bem, tem um momento na vida da gente que de repente a gente precisa de uma ajuda e esse mínimo é muito. Mas será que eu mereço esse mínimo para sempre? Não, a gente está aqui para ter prosperidade, felicidade também, enfrentar as coisas que vêm, os desafios, né? Para evoluir. Mas a gente também veio aqui para ser feliz. Também veio aqui para buscar o melhor. Então, se eu me
resigno naquilo que estão me dando, naquela dependência, eu não estou gerando o melhor de mim. E eu estou me auto-sacrificando, eu estou me auto-escravizando por uma migalha, por aquilo que vão me dar. Então, eu acabo aceitando aquilo que o outro quiser me dar. Então, assim, esse poder, quando a gente fala até a nível político, esse poder você outorga, como o Ricardo disse, mas depois você tem que exigir os seus direitos, porque isso é uma troca. Né? Então, a gente tem nas nossas relações uma troca. Se essa troca não está sendo boa, tem alguma coisa errada aí. Isso precisa ser revisto. Mas não espere que o outro reveja para você. É você que tem que parar, pensar, meditar e falar, nossa, então por que eu estou nessa condição? Será que eu mereço isso? E se você responder que não, você tem que procurar o seu melhor, você tem que procurar os seus direitos, você tem que procurar conversar com a outra pessoa. Fala, olha, nós vamos ter que chegar no meio termo, nós vamos ter que ter um equilíbrio, o caminho do meio, o caminho de Buda. Né? Então, nessa crise toda que a gente está enfrentando hoje, pelo momento atual, a gente está vendo que é um momento de restrição, de maior contenção. Então, o que a gente pode fazer? Pegar um limão e fazer uma limonada, nesse momento. Para que lá na frente a gente possa, de novo, voltar a melhorar, a progredir, a desenvolver, né? Nesse momento que a gente está passando, nós temos até, falando a nível, que é a minha área, né, que é a astrologia, eu trabalho com isso, então a gente tem uma configuração celeste, um cenário, né, um palco planetário que traz para a gente uma reflexão do que a gente está fazendo com conosco mesmo, com o planeta, com as condições que a gente encontra. Será que a gente não está consumindo demais? Então, todo esse cenário, ele está levando a gente a repensar muita coisa, né? Onde, às vezes, a gente pode sofrer, dói, né? Porque o ser humano vai pelo amor ou pela dor. E quando a gente tem um professor, ele vem ver se a gente fez lição de casa, se a gente estudou, e ele vem te testar e te dar a prova. E nesse momento a gente tem aí um cenário onde um dos planetas, que é Saturno, ele vem para cobrar a lição, ele vem para dar a prova para a humanidade, no sentido geral, né? E aí, se você fez os exercícios, se você estudou, se você prestou atenção, se você foi às aulas, você pode fazer a sua prova, até a prova surpresa, porque você sabe. Agora, se você não fez a sua lição de casa, qual a nota você pode esperar? Não é isso, Ricardo? Isso aí. Essa coisa, assim, que você falou da prova, né? Essa é uma outra coisa que me chama a atenção, que é uma completa falha do nosso sistema educacional. As pessoas vão na escola e estudam para fazer prova, ao invés de estudar para aprender. Que graça tem fazer prova? Depois você esquece tudo, não serve para nada. Passou lá, sofreu para decorar aquela porcaria e depois esquece. Não adiantou nada. Agora, aprender é muito mais legal do que decorar. Então, assim, não precisa ter data de prova. Se você está fazendo a sua parte, você está aprendendo, pode me perguntar a hora que você quiser. Eu respondo, isso aqui é assim, assado, o que eu aprendi foi isso, foi aquilo, percebe? E vai fluindo. Agora, essa situação que nós estamos vivendo, a galera se recusa a aprender, né? Nós estamos falando, por exemplo, do tutelado, né? Que nós somos menos que tutelado, nós somos abandonados, querendo tutela, mas a gente, a partir do momento que está querendo tutela, precisa largar essa coisa de tutela e sair de tutelado a herói. Quando eu falo tutelado, a maioria da população se comporta como tutelado. Então,
pergunta para mim, oh, Ricardo, o que você pensa disso? Aí eu falo A. Aí a pessoa sai repetindo A. Mas será que ela pensa A? Será que ela não pensa B, não pensa C? Não sei, velho. Ah, mas você não concorda comigo, então você é meu inimigo. Não, eu posso não concordar com você e ser seu amigo. Eu não preciso concordar com você para ser seu amigo. Ah, você não me entende. Muitas vezes eu entendo, eu compreendo o seu ponto de vista, sem necessariamente eu concordar com ele. Ah, você leu tal livro, então você é de tal jeito. Não sei, eu só li o livro. Quem escreveu não fui eu, foi o outro, né? Então eu estou vendo o que o outro pensou a respeito disso. Mas o fato de eu ter lido um livro, ou ter assistido um vídeo, ou um filme, ou qualquer coisa, não me torna cúmplice daquilo. Eu apenas estou observando o que o outro produziu. Né? E nós estamos num momento que a galera fica muito separando as pessoas. Né? Quem assistiu esse filme é bom, quem assistiu aquele filme é mau. É uma grande bobagem. Eu posso assistir todos os filmes, alguns eu vou gostar e outros não. Né? Estou vendo vários olhares. Vários olhares para a mesma situação. Agora, essa coisa da gente evitar, né, ficar relutando em querer se tornar o herói, é porque ser o herói dói. Ser o herói dói. O herói apanha, ele toma pau, ele sofre, ele erra, ele cai, ele tem que arrumar solução para levantar-se, ele tem que desenvolver um caminho, um processo, algum jeito que ele vai em direção do objetivo. Então, vamos imaginar mais ou menos assim, né? Você tem um objetivo, aí você vai seguir o seu objetivo. Aí você tropeça, você erra, aí cai lá, você arrebenta tudo, aí puxa vida, aí vai ter o aprendizado, né? Caiu, deu errado, faliu, quebrou, sei lá o quê. Aí você aprende com aquilo. No que você aprendeu, você vai ter um upgrade, né? Um novo jeito de fazer. Aí você vai de novo, só que melhorado, né? Aí você vai para a ação, e aí a coisa está fluindo bem até o próximo tropicão, né, cara? Depois tudo de novo e assim por diante. Então, a maioria das pessoas quer evitar a dor, quer evitar o tropicão. Então, é muito mais fácil eu perguntar para você, ó, como é que é para fazer aqui? Do que eu experimentar fazer, né? Então, a gente é induzido ao erro. Um sistema educacional que educa você para fazer, ensina você para fazer prova, é uma fábrica de incompetentes, né? As pessoas que têm medo de errar, como se errar fosse vergonha. Ai, você errou. Mas errou, conserta, né? Se você ainda estiver vivo, dá tempo de consertar. Se você não estiver vivo, aí já acabou a prova. Aí também não precisa mais se preocupar, né? Já foi, né? Então, agora, essa necessidade de estar certo o tempo todo, isso é um porre, gente. Ninguém está certo o tempo todo. Não existe isso. É uma ilusão. Nós estamos, a maior parte do tempo, errados. De vez em quando, a gente está certo. E é como se... Quer ver um exemplo disso? Eu gosto de matar cobra e mostrar o pau, né? Se você pegar um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, ponte aérea, leva 50 minutos esse voo. Vamos dizer que, se considerar o trajeto como 100%. Quantos por cento desse tempo o avião vai estar na rota planejada e quantos por cento ele vai estar fora da rota planejada? Você já parou para pensar nisso? Já perguntei isso para um monte de gente. Todo mundo fala uma porcentagem qualquer. Não importa a porcentagem que você falou, porque isso é imprevisível. Ninguém sabe. Ele passa a maior parte do tempo. A única coisa que a gente pode saber, você pode conversar com qualquer piloto, né? É que ele passa a maior parte do tempo fora da rota. Por isso que precisa do piloto, para corrigir ele para a rota. Ele está indo para cá, escorrega para cá, escorrega para lá, vai para cima, vai para baixo. Né? Na hora que ele vai decolar, o plano diz para ele decolar de leste para oeste. Quem é que falou para você que o vento vai estar a favor dele? Às vezes está. Às vezes está contrário. Às vezes está lateral, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e assim por diante. E o piloto vai ter que compensar essas variações e corrigir. Então, assim, perceba aqui que tem uma informação ótima aqui, um exemplo ótimo. A vida é imprevisível. É imprevisível. Você pode ter o melhor plano do mundo. Na hora que você vai voar, é imprevisível. Vai ter que ajustar na hora. E o indivíduo que aceita isso, ele está largando a tutela para ser o herói da sua própria história, né? Então, ele aceita o risco. Eu vou pilotar isso aqui
e vou sair daqui de São Paulo e vou aterrissar lá no Rio de Janeiro, percebe? Esse tem todo um risco, né? Ele pode cair com esse treco, pode dar errado um monte de vezes, mesmo tendo um plano, né? Mesmo tendo um plano, tendo uma equipe, tendo uma aeronave trabalhada e tal. Agora, a gente tem a sensação de que a gente tem que prever o futuro. Ninguém prevê o futuro. Você tem uma ideia, ó, eu quero ir para o Rio de Janeiro e eu vou fazer o meu melhor para isso, seguindo esse exemplo. E aí, ou seja, para a gente aceitar o risco, a gente tem que ter humildade, né? Nem sempre vou estar certo, né? Eu já fiz esse trajeto de São Paulo-Rio e várias vezes a aterrissagem era muito desconfortável. E de vez em quando tinha umas aterrissagens que você falou, gente, não é possível, parece um tapete isso aqui. O cara é um gênio, esse cara. Talvez seja uma pessoa muito experiente, estou supondo, hein? Talvez ele, naquele dia, ele estava inspirado, eu não sei, mas tem dias que você fala, cara, é impressionante, a gente nem sentiu o impacto, né? Então, e você vê, se a gente faz esse trajeto várias vezes, você pega vários pilotos, ou às vezes o mesmo piloto várias vezes, e você vê que as aterrissagens são diferentes, não são iguais, né? Percebe? Fez sentido isso ou estou viajando muito, hein, Valéria? Tem sim, Ricardo. Vamos imaginar que a gente tem uma jornada. E essa jornada é a jornada do herói. Então, essa jornada começa e esse herói, ele ainda não é herói. Ele vai se tornar um herói. Aos poucos, conforme ele vai fazendo essa jornada, iniciando nessa jornada, ele vai se tornando esse herói. Esse herói é você, sou eu, é o Ricardo. É o herói da jornada da própria vida. Então, nós somos os próprios heróis da nossa vida. Nós somos os atores principais no palco da nossa vida. Então, você mesmo vai se salvar, você mesmo vai conquistar esse título, vamos dizer, ou essa condição de herói. Porque se você tiver heróis fora, você pode se espelhar, porque como cada um é um herói, você pode se espelhar naquele outro herói, mas não dar o seu poder para aquele herói. Porque aquele herói, se ele é humano, ele tem falhas, como nós, todos nós temos erros e acertos, como o Ricardo disse, e nós temos nossos desafios e nós falhamos. E aí, se você jogar toda a sua... tudo que você pensa, toda a tua expectativa no outro, quando ele falhar, você vai se sentir frustrado, decepcionado. Mas o outro é humano, é ser humano, ele erra também. Então, é melhor você contar com você. Nós temos uma dependência das outras pessoas, nós estamos aqui para trabalhar em equipe, unidos, com solidariedade, mas se você jogar toda a sua expectativa no outro, quando o outro te frustrar, como é que você fica? Você se sente o órfão que o Ricardo comentou. E você tem essa força, você tem esse poder dentro de você. Então, se você já está mais preparado, você fala, puxa, eu esperava mais. Mas você não vai se frustrar com o outro, você não vai se sentir abandonado, largado, porque você manteve o seu poder. Você entendeu que você é o herói da sua história. E é isso. Muito bem. Eu vejo o seguinte, eu peguei esse gancho que você falou de alguma visão astrológica, né? Das restrições que estão acontecendo, etc. É mais ou menos como fosse o professor que deu tá dando uma chamada oral. Hoje vai ter chamada oral. E pronto, é surpresa, né? Só que, se a gente observar o universo, observar as leis da natureza, o movimento, a gente tem menos surpresas, né? Então, é assim que a vida é mais ou menos, né, fazendo uma figuração, como fosse um rio. Você está lá com seu barquinho no rio. Você pode deixar o barco largar, ele vai, qualquer hora, vai encalhar em algum lugar, vai bater alguma pedra, vai fazer alguma atrapalhada. Ou você pode ficar atento, né? E ir segurando o leme e conduzindo, e ajustando, né, esse barquinho para ele ir fazendo o melhor caminho, né? E não causar acidentes.
é o que você pode fazer na sua vida, e fazendo ajustes daquilo que está no seu controle, e não daquilo que não está no seu controle, porque você não controla a vida, não controla o rio, não controla a água, não controla os obstáculos que vão acontecer, as imprevisibilidades, né? Pode cair uma árvore que atravessa o rio, pode fazer um monte de coisa que você não consegue prever, né? Agora, olhando para essa situação bem atual mesmo, né, de restrições, né, que se for usando essa referência astrológica, né, restrição, Saturno causa restrições, né? Ele cobra, né? Vamos ver, vamos a chamada oral, vamos ver o que você fez aqui, né? Então, você está no barco, você tem salva-vidas aí? Tem ou não tem? Fez a manutenção, né? Você pôs gasolina aí para esse negócio funcionar? Então, tem que saber todas essas coisas. Tem remo aí, né? Porque às vezes pode falhar a gasolina. E aí? Se tiver um remo, você dá um jeito para sair daquela. Aí eu olho para a questão espiritual e material. Muita gente separa essas duas coisas, né? Ah, isso aqui é material, isso aqui é espiritual, tal. Como se a espiritual fosse assim, caiu uma luz do Espírito Santo e pronto, aquela pessoa virou um gênio, sabe? Não é assim, não é assim. A genialidade vem pelo empenho da pessoa em aprender, em se melhorar, né? Eu tive recentemente vendo uma expressão sobre o Confúcio, né? Um sábio chinês, né? Ele tem o confucionismo, que é um código de conduta moral muito prático. E o Confúcio fala o seguinte: em qualquer vila você vai encontrar uma pessoa de bom coração, assim como eu, falando dele mesmo. Mas uma pessoa que tenha tanta vontade de aprender como eu, é muito raro de você encontrar. Então, o cara é um sábio, cara. Ele ensinava os povos, ensinava reis, e ele estava o tempo todo aprendendo. Todo dia ele estava aprendendo. Então, a grande sabedoria dele está justamente em aprender todo dia aprendendo. Pois então, quando nós estamos falando de desenvolvimento espiritual, não há desenvolvimento espiritual sem aprendizado. Não há desenvolvimento espiritual sem você aceitar que errou e falar, puxa, e agora, hein? Como é que eu posso fazer para evitar esse erro se repetir na minha vida, né? O que eu posso fazer para que seja diferente na próxima vez que eu deparar, vamos dizer que fosse no rio com uma pedra, né? Como é que eu posso fazer? Eu tenho que desviar o barco da pedra. Opa, então eu vou ficar mais atento. Se tiver mais gente no barco, eu vou botar um lá na frente. Fica de olho aí, porque eu não enxergo tudo aqui, né? Para ter um jeito, me avise, né? Para a gente ter um jeito de evitar o erro, evitar que o erro se repita. Então, você percebe que aprendendo com o erro, eu começo a criar um método, né? Criar um processo de evitar o erro. E vamos para a ação e vamos de novo. Mais para frente vai acontecer o quê? Outro erro. Percebeu? Vai dizer, outro erro de novo. Eu tenho que fazer de novo. Mas peraí, o que foi dessa vez? Não é? Já fizemos tudo que a gente aprendeu? Fizemos. Então tem uma coisa nova aí. O que é essa coisa nova que a gente errou de novo? Aí vou olhar lá, descobri, foi isso. Então agora, o que eu posso fazer? O que eu posso aprender com isso aqui, né? Para evitar que isso ocorra novamente. De novo, vou criar um outro método, um outro processo para avançar e ir para ação, né? E só criar métodos e não ir para ação, de nada resulta. Então, vamos imaginar que esse desenvolvimento seja um eixo assim, vertical, vai subir, eixo espiritual. Isso não substitui uma outra haste que é horizontal, que é o desenvolvimento econômico seu, financeiro. Você fala, mas por que tem que desenvolver financeiro? Eu quero desapegar da matéria. Pois então, você só se desapega daquilo que você possui. Se você não possui, não há como se desapegar daquilo que você não possui. Aí, olha outra situação. Se você tem só um pouquinho de recurso financeiro, vamos dizer que você evoluiu lá, chutar, fala um número qualquer, evoluiu 10. Dá para evoluir 1000, mas evoluiu 10. Você só consegue se comunicar com aquelas pessoas que estão perto de você. Ao passo que, se tiver um volume financeiro maior, você passa a poder propagar a tua informação para um maior número de pessoas. Então, imagine que um indivíduo que fosse um empresário. Se ele só tinha um funcionário, por mais boa vontade que esse cara tenha, ele só pode ensinar uma pessoa.
Se ele tiver 10 funcionários, ele está ensinando 10 pessoas. Fala, gente, cada um faz uma parte do serviço aqui, mas não é só ele que melhora. Todo mundo que aprender com o seu serviço está melhorando a si mesmo. Se ele tiver 100 funcionários, tem 100 pessoas que cada um tem uma parte daquele serviço para fazer. Todos vão errar, nós temos que ir para aquela direção. E vai, cada um faz o seu erro, fala, puxa, e agora? O que eu posso fazer aqui para melhorar? Qual é o próximo jeito que eu vou fazer para dar certo e tal? Então, você imagina que aquele modelo está espalhando para 100 pessoas. Agora, se ele só tiver recurso financeiro para contratar só um, mesmo ele tendo aprendido tal coisa, só um vai poder participar daquilo. Então, eu estou chamando aqui de haste horizontal o desenvolvimento financeiro, econômico. Quanto mais o negócio crescer, mais pessoas ele vai contratar e mais pessoas vão entrar nessa onda de ter que aprender para melhorar. Porque as empresas, o que mantém as empresas em crescimento é as empresas que conseguem aprender. Porque aquelas que não conseguem aprender, o que acontece com elas? Elas quebram, elas falham, entendeu? Elas falham, né? Tem raras empresas no mundo que têm mais de 200 anos. Raras, raríssimas. A maioria é tudo mais novo que isso. Só o que aconteceu com as outras? Fecharam, faliram. Simples assim, não tem mistérios isso, sabe? Do mesmo jeito que as empresas, elas são a composição, elas são resultado das pessoas que estão nelas, né? Nenhuma empresa é boa ou é má. Depende da gestão que está sendo desenvolvida. Então, porque empresário só quer lucro. Só que, atualmente, as pessoas, antes de consumir um produto, elas dão uma olhada quem está fazendo. Tá? Então, você está consumindo um produto de uma empresa que é poluidora. E tem um outro produto do lado lá que também faz a mesma coisa, de uma empresa que não é poluidora, que ela ajuda em causa social. Qual que você vai comprar? Naturalmente, a gente vai comprar o de que ajuda os outros e não do que ferra os outros. Isso é instintivo, né? Então, as empresas estão se tornando mais justas e mais solidárias, até mesmo para poder ter mais lucro. Porque se ele for ficar fazendo picaretagem, a gente para de consumir o produto dele. Então, essa é uma coisa assim muito... Está cada dia vindo mais à tona. E só fechando esse conceito aqui, que eu peguei o conceito de para você aprender, precisa errar. Né? Então, você precisa ter um objetivo para onde você quer ir. Quero ir para aquela direção. Aí você vai naquela direção e vai fazer o seu melhor e chega uma hora que você tropica em uma pedra, alguma coisa. Errou, pronto, caiu, se arrebentou. Aí tem que levantar, ver o que aconteceu, qual é o andamento, qual é o aprendizado que você pode ter com isso. E aí desenvolver um método, né? O que eu vou fazer para evitar tropicar nessa pedra? Fazer de tal jeito. E aí pegar esse método e pôr em prática. Então, ensinar outras pessoas. Vamos imaginar que é uma empresa, deu uma coisa errada, arrumou uma solução. Tem que ensinar todos os funcionários, todos os colaboradores, gente, quando tem essa situação, a gente tem que agir assim, assim, assim. Quando o cliente entra na loja para comprar tal coisa, você tem que agir assim, 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 que vai gerar um melhor resultado. E assim continuamente. Então, a empresa é uma ótima oportunidade de cada um que participa dela aprender a se melhorar. E não ficar lá, não, esse meu patrão não me deu aumento porque ele é marvado, tal, né? Será? Será, André? Será, Valéria? Se a gente não muda, as situações, elas voltam, como você disse, né? Então, aí muda só o endereço, às vezes, e às vezes os personagens, os nomes das pessoas, os personagens. Então, tranquilo, você não quer mudar, não tem problema, você vai encontrar essa situação lá na frente. Seja em relacionamento, seja na forma como você vai gerir a sua empresa, o seu comércio, com as suas amizades, isso vai voltar. Então, no caso, não é melhor prevenir do que remediar? Então, se preparar, se antecipar a tudo isso, como o Ricardo estava falando, principalmente quando a gente fala de empresas, de comércio, da parte financeira, como é que você está se preparando para uma crise? Quais as soluções criativas você está
gerando, se vier uma crise, se você precisar fazer algo diferente. Então, esse antecipar, né? Então, essa estratégia de antecipação de como você vai resolver as coisas, como você está se preparando para essa disputa, para essa competição do mercado, porque o ideal seria a colaboração, o espírito cooperativo, mas a gente, infelizmente, ainda está nesse espírito de competição. A gente tem que começar a mudar isso, e essa crise, né, que é até essa própria configuração estelar, essa própria configuração cósmica está trazendo para a gente, é para a gente entender que a gente vai precisar trabalhar mais o cooperativismo e não tanto a competição. Mas enquanto você está nesse mundo de competição, como é que você está se preparando para esse mundo de competição? Então, eu concordo plenamente quando o Ricardo fala. Quais são as soluções? O que você está buscando? O que você está fazendo diferente? Como você está olhando esse nicho de mercado? Como você está estudando? Como é que você está trazendo informações diferentes? Você está só aprendendo ou você está apreendendo aquilo que você está estudando ou aquela informação que está vindo, né? Então, não só aprender, mas apreender, trazer para você, interiorizar aquilo passa a fazer parte de você, do seu modo de vida, do seu dia a dia, da sua rotina. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Sabe que tem um filme interessantíssimo que se chama Uma Mente Brilhante? Se vocês não assistiram, recomendo que assistam, é maravilhoso. Ele é a história de um matemático, né, que ele é esquizofrênico. Então, ele tem uma... Você vai passar uma boa parte do filme pensando que aqueles personagens existem e eles não existem, só existem na cabeça do cara. Tá? No entanto, esse cara ganhou... Esse é um caso real, tá? Esse filme é uma história real. O indivíduo ganhou o Prêmio Nobel de Matemática, né? Perdão, Prêmio Nobel de Economia. Ele propôs um modelo matemático para a economia mundial, que diz o seguinte: a melhor opção é aquela que é boa para você, para o outro e para o sistema, para o conjunto como um todo, né? Então, a melhor opção, ela sempre vai ser boa para você, para o outro e para o conjunto, né? E ele demonstra isso matematicamente. Então, essa situação que nós estamos vivendo aqui, que até a Valéria falou mesmo dessa cobrança de Saturno, e essa questão, é uma configuração que está no céu e que a gente não tem como evitar, a gente tem que enfrentar isso, né? Não tem como evitar, a gente vai enfrentando isso e pronto. No entanto, esse prêmio Nobel já faz muitos anos que esse cara ganhou, deve fazer uns 20, 30 anos que isso aconteceu. Então já existe um modelo. Essa questão de competir, eu vou ganhar e o outro vai perder, não funciona. Tem que ser bom para mim e bom para o outro, né? Ah, mas eu comprei, eu paguei, então. Pois então, se você comprou, pagou, e o outro te entregar aquilo que você comprou e pagou, não ficou bom para os dois? Né? Então, você pagou e o outro te entregou. Teve tributo arrecadado, contribuiu para o desenvolvimento econômico daquele povo lá, contribuiu. Percebeu que foi bom para você, foi bom para o outro e foi bom para o conjunto. Fala, não, vou comprar um negócio aqui sem nota para não pagar imposto. Pode ser bom para você, pode ser bom para o cara que vendeu, mas não é bom para o conjunto, porque você não contribuiu para o desenvolvimento do conjunto. Então, o ideal é que haja uma contribuição para o conjunto. Hipoteticamente, vou comprar um produto aqui que eu gosto, mas esse produto causa dano ambiental. Então, pode ser bom para você, pode ser bom para o cara que te vendeu, mas não é bom para o ambiente, não é bom para o sistema, não é bom para o conjunto, né? Então, nós precisamos mudar os nossos critérios de decisão. Nós precisamos mudar a nossa forma de tomar decisão e caminhar na direção desse critério mais equilibrado, mais cooperado, que muita gente fala assim. Quando escutou, por exemplo, a Valéria falou assim, tem que superar a competição para ir para a cooperação. Dá a impressão que vai ser zero competição e sem cooperação. Não existe zero competição e não existe sem cooperação, né? As próprias células no seu corpo, elas competem entre si.
por ter espaço, por oxigênio, por nutrição, mas elas respeitam o limite do outro, né? Então, assim, eu tenho toda a liberdade do mundo até o limite do meu vizinho, né? Tem que perceber que existe um outro ali, né? As células do seu corpo já sabem disso. E quando alguma delas deixa de saber isso, você adoece. Porque a coisa começa a enguiçar, começa a dar problema. Da infecção, da dores, da isso, daquilo, porque aquela região lá está em conflito com alguma coisa. Quando supera o conflito, estabiliza de novo, o sistema se harmoniza, né? Se você tomar informação, a cada vez que você respira, né, que você enche o pulmão, né, inspira e expira, tem milhares de bactérias, vírus, escambau, que você elimina tudo. Você tem uma defesa aqui que filtra tudo, né? E eles morrem, cara. Ah, mas eu não quero matar ninguém. Mas você mata todo mundo o tempo todo. Faz parte da existência isso. A vida e a morte andam juntas o tempo todo. Pois então, se a gente entender que isso existe o tempo todo e que se você fizer a sua parte bem feita, de maneira que não cause dano a outrem, né? Você entrega a sua parte bem feita e o outro também entrega a parte bem feita, mesmo que seja uma compra e venda, está ocorrendo uma cooperação, né? Um entrou com um recurso financeiro e o outro o recurso material, né? O objeto, sei lá, o serviço. E pode ser até uma troca também, troca uma coisa por outra e tal. Muito bem. Da mesma forma, isso deve gerar um benefício coletivo, não é para ser só para os dois envolvidos, né? Então, a gente tem 3 pontos. As duas partes, né? O que adquire e o que fornece, e o conjunto, que precisa ser atendido. Para não ficar na minha conversa, assiste o filme, Uma Mente Brilhante. Vale a pena, é muito interessante. E tem uma cena quase no final do filme, que ele vai ser homenageado, né? Aí uma pessoa o procura lá na faculdade, está dando aula, e aí o indivíduo chega para falar com ele, ele vira para uma aluna e fala assim, você está vendo esse cara aqui? Ele falou, estou sim, professor. Ah, então pode continuar falando. Porque eu adotei assim, eu só falo com pessoas que os meus alunos enxerguem. Os que eles não enxergam, eu me nego a conversar. Olha a situação dessa pessoa que luta, porque ele tem as alucinações, ele continua tendo. Só que o que ele aprendeu é a conviver com isso. Então, ele deixou de conversar com aqueles seres que são imaginários, são só da cabeça dele, que os alunos deles não conseguem ver. E ele só conversa com aqueles que os alunos conversam. Os alunos veem, percebem, né? Então, você vê uma pessoa numa situação de fragilidade, né? Viver numa situação dessa, você não sabe se quem está conversando existe ou não existe, né? Não deixou de ser uma pessoa genial, de contribuir para o desenvolvimento da humanidade, né? De contribuir para encontrar soluções, né? Que embora o modelo dele seja matemático, né? Então dá para calcular os efeitos disso, a resultante disso aplicado na economia mundial é possível estabilizar a economia do planeta todo. A gente só precisa treinar, aplicar esse modelo. Tá? Não que seja o único modelo, né? Mas é que é um modelo factível, um modelo viável. Percebeu? Então, dona Valéria. Oi, tô aqui. Tô aqui, tô aprendendo aí com você. Bastante coisa para a gente refletir. Muito bom. Vou assistir o filme, eu não assisti esse filme ainda. Mente Brilhante, Uma Mente Brilhante. Eu vou assistir. Nesse momento que a gente fala, né, de cooperar, de trabalhar em conjunto, né, a gente, voltando a essa parte astrológica, nós estamos passando aí por um novo momento, né? Nós estamos falando, muito se fala no meio esotérico, etc., da era de Aquário. E Aquário é o coletivo, é o que o Ricardo falou. Está fazendo bem para mim, para o meu umbigo, passando pelo outro, por cima do outro, de qualquer maneira, a qualquer custo. Isso está sendo tudo menos da era de Aquário, porque Aquário fala, é bom para mim, é bom para o coletivo, é bom para nós. Diria, entre aspas, o nosismo, né, agora, né?
sai dessa coisa do leão, que é o eu, que é o ego, e vai para o nós, para o coletivo. É lógico que você precisa ter o seu ego também, você precisa ter o teu poder dentro de você, é importante, não tem isso, mas você precisa ter essa coletividade, essa fraternidade, essa solidariedade, para que todo mundo ganhe junto, porque nós somos elos de uma mesma corrente. E se um elo dessa corrente quebrar, toda a corrente vai ficar prejudicada? Parece que não. Parece que lá no outro país, não sei aonde, não. É o efeito borboleta, né? O Ricardo pode até explicar melhor aí da sequência. Esse efeito borboleta, ele vai atingir, ele vai influenciar em qualquer lugar. Se uma borboleta bater asas lá no Japão, ela vai ter uma influência aqui. Por ondas, por vibração, vai ocasionar alguma coisa. Então, nós estamos todos interligados. E a nova era, a era de Aquário, ela pede esse olhar mais fraterno, respeito com o outro, respeitando o limite do outro. Eu posso não concordar com aquilo que a pessoa fala, mas eu vou lutar pelo direito dele poder dizer isso. Então, é uma era que pede para a gente trabalhar a nossa mente. Aquário é um signo de ar. Então, ela fala da era dos livres pensadores. E para você ser um livre pensador, você precisa pensar, e pensar de uma maneira em que você tenha liberdade de pensamento. Não engolir fórmula pronta ou mágica, ou coisas enlatadas que te passam e você engole e aí eu concordo com tudo. Não. Está na hora da gente parar com isso. Está na hora da gente poder falar assim, não, mas o que eu acho disso? O que eu penso disso? O que o outro pensa? Não, o que o outro pensa tem um ponto interessante. Por que eu não posso trazer isso para a minha forma de pensar, agregar? Então, está na hora da gente agregar, não separar, não dividir. Porque só se divide quando se quer conquistar, quando se quer escravizar. Aí que vem a palavra da divisão, do partidarismo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Qual o interesse que tem por detrás disso tudo? Eu estou sendo joguete de algo que eu não estou enxergando? Mas se eu sou um livre pensador, eu desenvolvi um hábito de meditar e refletir, aí já eu começo a desconfiar de certas coisas. Eu já não aceito tudo pronto. Está com você, Ricardo. Quando se fala de um livre pensador, muita gente tem uma ideia de... Escuta isso, mas escuta assim, eu tenho razão. E o livre pensador é exatamente o contrário do eu tenho razão. Porque se eu sou um livre pensador, eu posso compartilhar com você hoje como eu estou pensando sobre isso. Olha, hoje, o que eu penso sobre esse assunto é assim, assim. E não ter a menor restrição ou vergonha, tal, de amanhã falar, sabe, que eu te falei aquele negócio lá, mas pensei melhor, estou achando que não é bem daquele jeito, não, é melhor desse outro jeito. E poder mudar, poder experimentar outro jeito. E não ficar com uma coisa assim de, não, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Eu nasci nesse time de futebol, vou morrer nele. Eu nasci nesse partido político, vou morrer nele. Ai, gente, que coisa tediosa, né? Uma vida que já é tudo previsível, tudo igual, tudo fixo, né? Onde é que está o seu pensamento, né? Essa religião que você está, ela pode ser excelente, excelente. 90% da sua vida. E nos últimos 10% pode deixar de ser. E aí? Você vai perder os últimos 10% da sua vida? Ou, não, porque é assim, sempre foi assim, tem que ser assim para sempre. Não sei, não sei. Né? Não sei. Eu digo o seguinte, se você perceber que tudo está mudando o tempo todo, então você está entrando em Aquários. Você está entrando em Aquários, que é imprevisibilidade, as coisas são imprevisíveis. O rio está correndo aí, a água está correndo, mas a gente não sabe o que tem depois da próxima curva do rio. Se vai ser uma cachoeira, se vai ser pedra, se não sabe. Então, você tem que estar flexível para se adaptar e tomar as decisões que forem
necessárias. Eu percebo o seguinte, a falta de decisão, ela vem inclusive da falta de percepção de si mesmo. Que se você tiver uma percepção de você, eu tenho a preferência por tal coisa, então eu vou procurar, né? Fato de eu ter preferência, hipoteticamente, né, por um alimento, não quer dizer que ele seja o melhor alimento do mundo. Quer dizer apenas que eu tenho preferência. Eu gosto daquele alimento. Mas para eu ter saúde, eu preciso ter diversidade de nutrientes. E aí eu vou ter saúde, né? Então, assim, a gente conseguir discernir o que é a minha preferência do que é a minha necessidade. Nem sempre essas duas coisas se combinam. Muitas vezes a minha preferência é uma coisa, a minha necessidade é diferente daquilo que é a minha preferência. O que eu vou fazer? Eu vou ficar agarrado na preferência e ficar doente? Ou vou dar uma olhada, mas a minha necessidade é de variação de nutrientes, bastante variedade. E aí eu vou ter saúde. E de vez em quando eu como aquele que eu mais gosto, você entende? Mas não pode ser de vez em todo dia, né? Senão eu vou me ferrar, né? Como tem gente que fala para mim, mas refrigerante faz mal? A priori, sim. Mas não pode tomar nunca? Ué, não vou dizer nunca e não vou dizer sempre. Né? Você que tem que dosar na sua vida, né? Ideal é de vez em quando, né? De vez em quando você dá uma beliscadinha ali, né? Agora, tem gente que ingere isso todo dia, várias vezes ao dia. Vai ter suas consequências, né? Não tem coisas sem consequências. Você imaginar que você vai ter uma vida sem consequências? Não sei onde pode existir isso. Até a Valéria usou o exemplo da borboleta. Existe uma teoria, que é a teoria do caos, né? Que há um reflexo de qualquer ação desse universo no próprio universo como um todo. Não vou entrar nesse mérito aqui, dá para a gente conversar dias sobre o assunto, né? Mas é entender que estamos todos ligados. Não existe uma ação independente. Eu faço isso aqui e acabou. Ninguém tem nada com isso. Sempre tem uma consequência. Sempre tem um antes de você e um depois de você. Tudo que você fizer vai causar algum impacto na sua vida e na vida das outras pessoas. Acontece que tudo vai e vem, né? Então, se você causar benefício para as pessoas, vai ter benefício na sua vida. Se você causa dano às pessoas, vai ter consequências danosas na sua vida. Não tem como. Eu ir e vir.